ficaríamos mais aqui. Eu vi um pregador uma vez dizer que não é possível permanecer na presença de Deus se não sentir nada. E ele tomava como exemplo uma mulher que está grávida. Logo ela começa a perceber que tem algo diferente no seu corpo. Logo ela começa a sentir alguma coisa diferente. E logo ela começa a perceber que ela está grávida. E o crente é muito parecido. Quando ele não está sentindo nada, sabe, não está acontecendo nada. E aí ele não adquire raízes, ele não consegue se fortalecer na presença e na força do poder de Deus. Porque ele não sente nada, não tem. Qual o sinal de você é um servo aprovado por Deus? É a presença de Deus na tua vida. É a presença de Deus na nossa vida. Pastor, por muitas vezes, inúmeras vezes ele repetiu, vida no culto. Tem que ter culto na vida. Se a gente não trazer aqui culto na nossa vida, a gente não vai ter vida no culto. Mas quando a gente passa uma vida toda adorando, cultuando, louvando o Senhor, onde a gente está, nós temos isso, nós trazemos isso impregnado em nós, impregnado em nossa voz, impregnado no nosso corpo físico, a presença de Deus. Amém? E você, com toda certeza, é uma noite especial. Você pode sentir um pouco mais da virtude do Espírito Santo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Sabe, uma pregação de ontem, uma palavra extraordinária ontem, falou no nosso coração, e a gente foi para casa assimilando aquilo que a gente ouviu. Levita. Às vezes a gente confunde esse negócio de levita, né? E a gente começa a achar que ser levita é fazer com que... o levita é aquele que faz acontecer, né? Ou a gente começa a pensar que o levita é aquele que ocupa um lugar de destaque na igreja. Às vezes a gente pensa que o levita tem que brilhar a sua estrela, né? Eu sou levita, então eu tenho que estar, né, num lugar de destaque. Eu sou levita, eu tenho que estar tocando um instrumento, eu tenho que estar fazendo, tenho que estar, sabe? A gente se esquece que levita é sinônimo de servir. Levita é para servir. Ouvimos a pregação de ontem, né? Depois de fazer, permita-me usar essa expressão, depois de fazer aquela lambança, não é? Deus falou assim: essa tribo não vai subsistir se não estiver perto de mim. E trouxe um pouco mais perto, deu responsabilidade a eles e fez com que eles vivessem uma vida toda ocupado nas coisas de Deus, na obra e no servir, né? Levita é isso, meu irmão. Levita não é a pessoa vir aqui à frente e apresentar uma canção bonita, e apresentar algo, e atrair os aplausos das pessoas. Tem muita gente confundindo essas coisas. Levita é servir. Amém? Glória a Deus. Levita é servir e fazer o seu melhor para Deus. Se isso não acontecer, estamos reprovados diante de Deus. E o ministério levítico foi destituído quando o Cordeiro de Deus, quando o leão da tribo de Judá, como o pastor disse ontem, assumiu e falou: agora daqui para frente não tem mais ministério de levita. Agora é o leão da tribo de Judá que vai, né, que começa a estender o seu reinado. O reino de Deus está entre nós. Glória a Deus. Você pode ser um levita. Você pode ser um levita se você servir. Se você aprender a servir. Se aprendermos a servir, nós podemos exercer o ministério de levita na casa de Deus. Quero ler com você, né? Hoje não começou a gravar ainda não, né? Já começou a gravar? Não? Então vamos voltar lá no começo, e eu vou fazer a contagem aqui, e depois a gente vai ler a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia É muito importante a gente refletir sobre essas coisas, irmãos.
a gente entender o nosso chamado na casa do Senhor. Eu falava com meu irmão aqui ontem, tocar para louvar o Senhor é um ato de servir. Sabe, a gente não vem aqui para tocar bonito, para se impor, ou para alguém depois vir elogiar, falar, nossa, como que você toca bem. Se a gente fizer isso, meu irmão, a gente está atraindo a glória para si próprio e talvez, com toda certeza, um dos motivos do ministério dos levitas ter sido reprovado. Porque a gente precisa aprender a atrair a glória de Deus. Amém? Não a glória, não que a estrela do homem tenha que brilhar, né? Ah, eu só prego se tiver um número grande de pessoas. Eu só canto se tiver uma orquestra, uma banda tocando bem afinado, né? Ah, se o som estiver bom, né? E depois fala, eu sou levita. Sabe, levita é servir, é adorar, é se ocupar no reino, é se ocupar no ministério. E quer que eu te falo mais, meu irmão? É não só uma questão de responsabilidade de fazer o trabalho de Deus, mas de assumir um risco. A gente às vezes quer ser levita, mas a gente não quer assumir os riscos. Porque o sacerdócio pertencia aos levitas. E o sumo sacerdote assumia um risco tremendo quando ele entrava ao Santo dos Santos. Não é isso? Ele tinha que entrar amarrado pela cintura. Porque se ele tivesse em pecado, ele era fulminado ali. Então ele era assumir risco. Ser levita, meu irmão, é assumir o risco de repente apresentar algo para Deus e Deus não reconhecer aquilo que está sendo apresentado. É assumir um risco. Eu estou apto para louvar a Deus? Com certeza, se a gente olhar na nossa condição humana, nenhum de nós estaríamos. Mas quando a gente pensa que ser levita é ser adorador, é servir, e a gente se dá conta disso, a gente começa a fazer para Deus. Não é? Que esse teclado seja tocado para adorar a Deus. Amém? Que você sinta que você está adorando quando você está tocando. Isso fazia diferença na vida de Davi. Se ele tocasse, se ele dedilhasse aquela harpa simplesmente pelo ato de tocar, se ele tocasse aquele instrumento simplesmente pelo hábito de tocar, porque ele era um grande músico, nada iria acontecer à sua volta. Mas ele tocava para adorar o Senhor. E quando a Bíblia diz que quando ele dedilhava a sua harpa, os espíritos imundos saíam da presença dele. Eu fico me perguntando que poder é esse que tinha, num simples tocar de um instrumento, num simples dedilhar de uma harpa, e que fazia bater em retirada os demônios, os espíritos perturbadores. Que tipo de músico é esse que vem na presença do Senhor e apresenta um louvor dessa grandeza, capaz de fazer os espíritos baterem em retirada? Sabe? Ser levita é isso, ser levita é adorar, é se preocupar em como vai adorar. Meu Deus, eu preciso melhorar. O pastor falou hoje sobre isso. Eu quero sair dessa noite aqui um crente melhor. A palavra que nós vamos falar nessa noite, ela não vai nos levar a isso. Numa expectativa de sair daqui um crente melhor. De sair daqui um crente mais apto e mais pronto a servir ao Senhor e às pessoas que estão à nossa volta. Senão não faz sentido nenhum a gente achar que está fazendo, a gente pensar que está fazendo bem e que está sendo aprovado, e de repente Deus está olhando lá de cima e Ele está fazendo assim, ó, sabe? Porque um dia Ele fez assim, um dia Ele se deparou com uma multidão
que aparentemente estava produzindo algum tipo de louvor, e ele falou assim, bem profetizou os profetas, ou o profeta, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Foi mais ou menos isso que ele disse. Me louva com os lábios. Cantar simplesmente por cantar. Os cantores fazem isso no mundo secular. E atrai emoção e acaba fazendo as pessoas chorarem nos shows. Eles conseguem atrair emoção, mas eles não conseguem passar unção. E essa é a diferença. Quando você louva, quando você adora, quando você apresenta o seu melhor para Deus, você atrai unção e você transmite unção. É provável que a pessoa está perto de você, de repente sinta a unção que está no seu corpo, que está sobre a sua vida, quando você tem um gesto de abrir a boca e adorar, e dizer glória, e cantar uma canção de adoração ao Senhor. Isso é um ministério levítico, ministério de adorar, ministério de servir, e de servir bem a casa do Senhor. Amém, igreja? Que o Senhor possa nos ensinar isso a cada dia. Uma vida dedicada ao ministério, uma vida dedicada ao reino que Jesus falou que Ele já está entre nós. E Ele não vem de forma visível. Ele dizia, e ninguém pode dizer, eis que está aqui ou está ali. O reino de Deus já está entre vós. Amém? E você faz parte desse chamado, igreja. Você faz parte desse ministério. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa por fazer no reino de Deus. E a gente precisa descobrir a cada dia qual é o nosso talento, qual é o nosso chamado. Fazer renascer em nós aquilo que um dia o Senhor nos vocacionou a fazer. E de repente, com o passar do tempo, você foi deixando isso desaparecer, ou isso definhar, foi como que se apagando, e à noite de reacender a chama de um adorador, de vir aqui, abrir a boca e cantar abrigo, fonte de riqueza. Aleluia. Ô Lourenço, eu por muitas vezes, por várias vezes que eu ia acompanhar meu irmão lá no hospital, eu cantei essa música, eu acho que quase todos os dias. E para ir, para voltar, e eu não sei porquê, mas essa canção vinha na minha mente, e eu ia cantando essa música. Abrigo, fonte de riqueza. Cristo é o meu abrigo. Cristo é o teu abrigo, igreja. Aleluia. Glória a Deus, se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos vivendo o reino em nossa vida, se nós estivermos vivendo, a vontade de Deus na nossa vida, e a gente estiver envolvido no reino de Deus, não vai dar tempo da gente ficar confabulando coisas ruins, pensamentos ruins. Já deveria estar gravando, né? Eu não sou muito bom nesse negócio de gravação. Não estou reprovando ela. Deveria ter falado para gravar. Mas vamos gravar a partir da leitura. Amém? Eu convido os irmãos a ler um texto que você já sabe de cor. Mas é importante a gente fazer essa leitura juntos. Quero que você abra a palavra de Deus em São João, no capítulo 13. E nós vamos ler. Deixa eu ver que versão é essa aqui. Glória a Deus. Não deixa apagar, meu irmão, isso que você começou a sentir desde o começo do culto. Conserva isso na tua vida até o findar dessa reunião. Amém? Nem sei se tem essa versão ali. Está escrito Bíblia de Promessas. É isso aqui. Acho que é essa a versão. Se tiver um pouco diferente da que vai ser projetada ali, não tem problema. Vamos ler a palavra de Deus, igreja? Até no gesto de ficar em pé para ouvir a palavra, tem que ter, um impulso que saia de dentro do coração.
Eu vou ficar em pé para ler a palavra de Deus. Eu vou reverenciar a palavra de Deus. Aquele ritualismo que acontecia dentro do templo, Deus fazia questão de cada detalhe. Leia a palavra de Deus para que você entenda, meu irmão. E tudo que eles faziam remetia a Cristo. Tudo que era feito no templo tipificava o Cristo entre nós. Tipificava o Cordeiro de Deus na sua essência, nessa época que estamos vivendo, chamado época da graça. Amém? E Deus fazia questão de cada detalhe que era apresentado ali, quando eles se reuniam. Alguém já disse uma vez que Deus é um Deus de detalhes. Glória a Deus. Então não julgue fútil ou inútil simplesmente o fato de você ficar em pé. Simplesmente o fato de você bater uma mão a outra e produzir uma palma. Se isso for para louvar a Deus, que isso tenha efeito, que isso produza efeito. Aleluia. Tudo que você fizer diante de Deus e no reino de Deus, é importante que produza efeito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É um ambiente muito diferente hoje. A minha esposa, ela ia dirigir o culto hoje e ela me falou uma coisa. Ela me falou assim: eu vou dirigir o culto, mas eu não sei fazer nada. Eu falei assim: é esses que Deus está procurando, é que não sabe fazer nada. Amém? Você não precisa fazer muita coisa, irmão. Você precisa ter um coração pronto, preparado. Porque o milagre acontece quando nós não estamos prontos. O milagre acontece quando nós estamos vazios de nós mesmos. Nós não viemos aqui usando técnicas de hermenêutica, de homilética, de muitas técnicas de pregação. Nós viemos aqui, meu irmão, com o coração aberto e falando: Senhor, não tenho nada para falar com a tua igreja, mas eu quero que o Senhor me use nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deixa eu me recompor para a gente poder ler. A presença de Deus é real nessa noite. Um grande pregador dizia que você poderia até sair voando daqui hoje, se você quiser. Amém? Você pode. Você pode entrar num ambiente espiritual. Aleluia. Ezequiel capítulo 18, no último versículo, Deus falou assim: produzi em vós mesmo um coração novo e um espírito novo. Amém? A fim de que vocês não morram. Deus não queria que aquele povo fosse entregue à Babilônia. Deus queria um conserto do seu povo. E Ele continua querendo, amém? Um conserto. É noite da gente fazer isso. Capítulo 13. Vai começar a gravar? Hã? Já está gravando? Glória a Deus. Aleluia. Assim que é bom. A gente não fica, preocupado. E as coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. É provável que quem estiver, ou alguém que for ouvir isso em casa, que a virtude do Espírito Santo saia da tela do computador, ou do seu celular, ou da sua TV, Smart TV, e apanhe essa pessoa lá na sala onde ela estiver. Glória a Deus. Porque a virtude de Deus é assim, ela não tem barreiras, amém? Deus não tem barreiras, meu irmão. E quando alguém falar assim: mas você acredita num Deus que você nunca viu, num Deus invisível? É esse mesmo, meu irmão. Porque um Deus que a gente vê e que materializa a fé, olha só, não entra no coração. Matéria não entra no coração, ainda que eu estou fazendo isso com a Bíblia sagrada, mas ela fechada é um livro comum. Mas Deus invisível, Ele entra no coração do homem e transforma de dentro para fora. Aleluia! É isso que Ele tem feito em nossa vida todos os dias, desde o dia que Ele nos vocacionou
para a sua obra, para o seu reino. Aleluia! Vamos ler então a palavra, meu irmão, e depois você se assente para descansar um pouco. São João capítulo 13, está escrito assim, ó: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, e tomando uma toalha cingiu-se, depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que ele estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lava-me os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo estáis limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se os fizerdes. Amém? Glória a Deus. Olha só, aproveite que você está em pé, e vamos fazer mais uma oração. Amém? Quero que você feche o olho. Aleluia. Eu quero que você feche o olho e entre na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei porquê, meu irmão. Eu vou falar isso, de repente toda a igreja vai para esse lado, mas tem uma luz muito forte do lado direito da igreja aqui, a minha direita aqui. Eu não quero dizer que do lado esquerdo não tem, mas eu visualizo do lado direito uma luz brilhante, algo muito forte. Você não pode ver com o olho aberto, irmão. Fecha o olho que de repente você vê. Aleluia, é uma noite diferente, é uma noite especial. O Senhor tem nos visitado de uma forma diferente nessa noite. Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso. Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos nessa noite, Senhor? O Senhor quer que nós ajoelhemos e passamos o resto da reunião ajoelhado. Se for essa a tua vontade, nós o faremos. Mas se tão somente tu quiseres falar algo mais a respeito daquilo que nós lemos, ó Deus, que o Senhor possa encontrar lugar nos corações, ó Pai. Ó Deus, e que a tua palavra venha produzir efeito na vida daqueles que ouvem. E que a semana que está começando hoje seja uma semana de bênção e de vitória na vida dos teus filhos. Aleluia, glória a Deus. Tu és um Deus presente. Tu és um Deus que habita no meio dos louvores. Aleluia. Oh Deus eterno, santo é teu nome. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Ainda de pé um pouquinho, lá maior. Glória a Deus. Um pedacinho dessa canção. Tem gente que só acha que tem que cantar só no velório. Não é não, meu irmão. Uma canção gostosa de cantar. Vamos lá maior. Deus enviou seu Filho amado. Quero ouvir a tua voz. Salvar. E que? E perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Saudoso Luiz de Carvalho, né? Quem sou eu para ter uma voz igual aquela, né? Aleluia, glória a Deus. A outra parte a gente deixa para o velório, né? É brincadeira, meu irmão. Poderíamos cantar tranquilamente. Pode se sentar. Não é uma canção de velório, é uma canção de alegria. É uma canção do crente que sabe o que quer e onde quer chegar. Você sabe onde você quer chegar, meu irmão? Você já fez essa pergunta para você mesmo alguma vez na sua vida? Onde você quer chegar, meu irmão? Tanto tempo na igreja, tanto tempo, eu poderia dizer, será que a gente poderia dizer de serviço? E às vezes a gente acha que serve bem. Não é? Grande escritor enfocava sobre servir, sobre orar, pelo menos 1 hora por dia. Só que a Bíblia fala em orar sem cessar, em orar o tempo todo. O que é mais difícil, 1 hora de oração ou uma vida de oração? Você já se perguntou onde você quer chegar? Glória a Deus. Eu quero chegar na glória. De repente todos respondiam isso. Aí de repente a hora que chega perto, chegar na glória, a gente esmorece, a gente tem medo, Senhor, mas não está na hora ainda não. Deixa mais um pouquinho aqui. Glória a Deus. Será que você pode repetir a última frase lá de Apocalipse, que fala assim, ora vem Senhor Jesus? Ou você está preocupado com o casamento do seu filho? Com a casa própria com o projeto da casa própria? Com a compra do carro? Ou com tantas outras coisas? Aí a gente canta aqui, né? A gente está sempre repetindo aqui que eu quero chegar na glória. E quando chega perto da glória, a gente tem medo. Sabe, meu? É exatamente lá que a gente quer chegar. O apóstolo São Paulo fala que o viver, que o morrer é ganho e o viver é Cristo. Não é assim que ele fala? É assim, não é? O viver é Cristo, meu irmão. Se a gente viver em Cristo aqui na terra, a gente já está com um pezinho lá na glória. E aquela aposta que Deus fez, não sei se eu posso dizer assim com o inimigo, Ele autorizou
que Satanás tirasse tudo de Jó. Tira tudo. Pode tirar tudo. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Será que Deus conhece o nosso coração, meu irmão? É claro que Ele conhece, você diria. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe as nossas limitações. Né? Não estamos preparados para viver provas tão duras como essa. Ele desafiou Abraão, depois de fazer promessas, depois de dar um filho na sua velhice. Maravilha, é só festa, é só alegria. Uma mulher que era estéril, de repente, conseguiu um filho na sua velhice, coisa de louco. Mas um belo dia, Deus que tem suas formas de agir e de fazer as coisas, a gente não... Deus, meu irmão, é o único ser que é inquestionável. Você pode questionar tudo nessa vida. Tudo é questionável. A política é questionável. Enfim, tudo é questionável. Mas Deus é inquestionável. Ele sabe exatamente o que faz. Amém? E no seu tempo. Glória a Deus. Tudo alegria, tudo festa. O moço sabe, o menino já é moço. E Deus fala assim: Abraão, vem aqui, vamos conversar. Sobe no monte e sacrifica teu filho para mim. Ah, meu irmão. Você é crente, meu irmão? Você obedeceria uma ordem dessa? Hã? Abraão obedeceu. Glória a Deus. Na hora H, no momento certo, exatamente no momento que o homem não titubeou, ele ia cumprir exatamente do jeito que Deus falou, do jeito que Deus mandou, do jeito que Deus determinou, ele iria fazer. Afiou o seu facão, né? E a hora que ele levantou a mão para deferir o primeiro golpe, mortal, Deus segurou a mão dele e falou: não faças tal. Agora eu vi que você é fiel. Amém? É muito fácil a gente colocar lá no vidro traseiro do nosso carro: Deus é fiel, porque você sabe que Ele é fiel, mas nós não somos fiel a Deus. Você sabe exatamente onde você quer chegar, meu irmão, nessa caminhadinha aqui nessa terra? Sabe, eu quero voltar um pouquinho para a leitura que a gente fez aqui. Servir, foi isso que eu comecei falando. Deveria ter gravado desde o começo, né? Servir. Nessa passagem aqui, meu irmão, e essa passagem já faz alguns dias que vem falando no meu coração. Eu tenho aprendido muito nesses dias. De um tempo para cá eu tenho aprendido muito. Sabe? O povo que serve a Deus hoje, e eu não vou ficar aqui falando mal das pessoas, vamos falar de nós mesmos. A gente está sempre procurando um lugar de destaque quando somos convidados para alguma coisa, não é? Se alguém desfizer de você numa festa, você sai falando mal, você sai criticando, a gente sai criticando. Quando a palavra fala duro no nosso coração, a gente acha que é perseguição. Enfim, meu irmão,
A gente está dentro da igreja às vezes e o que dá mais confusão dentro das igrejas. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Um dado momento, Jesus está ali meio tranquilo, meio distraído. Se é que eu posso dizer assim, porque Jesus nunca está distraído. Ele percebe ali uma discussão entre os discípulos. Havia uma disputa entre eles. E ele estava disputando quem era o maior entre eles. Alguém já disse isso, de repente, pensando num futuro cargo político, né? Não sei. Até então eles não tinham entendido muito bem o que Jesus estava prestes a fazer, né? E de repente estava ali disputando, de repente, um cargo político, quando Jesus restaurar Israel, quando ele sentar no trono de Davi de novo, vamos ver quem que vai ser o assessor dele, vamos ver quem vai ser o chefe de gabinete, vamos ver quem que vai ser o vice de Jesus. E estava uma disputa ali, querendo saber quem era o maior. Você já conhece a palavra. Jesus pega lá uma criança, né? E dá exemplo da criança e fala que quem quiser ser grande, seja igual a essa criança. Quem quiser ser grande, seja o menor entre vós. Jesus aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, meu irmão, está dando uma das maiores lições de toda a sua caminhada aqui na terra. Porque eu fico pensando, como foi esse episódio? Eu fico pensando do próprio Deus entre nós, porque Ele mesmo repete, vós me chamais mestre, e fala, isso está correto, porque eu sou. Ele está declarando a sua divindade, eu sou Deus, eu sou o mestre. Mas um dado momento, na sua caminhada aqui na terra, Jesus, Deus entre nós, o pão vivo que desceu do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Verbo que se fez carne, o Deus, o grande eu sou, Ele tira os seus vestidos e Ele se envolve numa toalha e Ele enche uma bacia de água e começa a lavar os pés daqueles homens. Eu fico pensando nisso, meu irmão, como que pode Deus lavar os pés de homens pecadores? Você já parou para pensar nisso, igreja? Pedro entendeu exatamente isso dessa forma, ele falou, aqui não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Talvez eu teria a mesma atitude de Pedro, a hora que Jesus chegasse, eu encolheria as pernas, o meu pé não, Senhor, pelo amor de si mesmo, né? Os meus pés tu não lava. E Jesus falou assim para ele, olha só, Jesus tem resposta para tudo, meu irmão, em todo o tempo. Ele é Deus e Ele tem resposta para todos os momentos da nossa vida. Sempre Ele tem uma resposta, meu irmão. Glória a Deus. Mas se uma hora Ele se calar e Ele não responder nada, Ele vai estar pronto lá em cima, com os braços abertos, para te receber lá na glória. Amém? E Ele vai falar assim para você, vem para cá. Não foi assim que aconteceu com Estevão, quando estava sendo apedrejado? O homem estava levando pedradas ali, o homem estava sofrendo um martírio, e ele estava ali morrendo literalmente. Mas ele olha para o céu e ele fala assim, eu vejo o céu aberto, e vejo alguém em pé, à direita do Todo-Poderoso. Olha só, e uma vez eu preguei sobre isso, meu irmão. Jesus se levantou do seu trono e ficou em pé para receber a alma de Estevão, que estava sendo apedrejado. Vem aqui, meu filho, você foi aprovado, aleluia. Então não se assuste se um dado momento Deus se calar, vai ser por um pouco espaço de tempo. Dali a pouco você está no céu festejando
dando glória a Deus lá, meu irmão, aleluia. Só o Senhor é Deus. Eu fico pensando, meu irmão, nessa passagem que nós lemos. Um Deus que deveria estar sentado num lugar de destaque naquela mesa. Ele é Deus, irmão. Jesus é Deus. Aqueles homens, eles não se davam conta disso, porque nem tudo ainda havia sido revelado diante deles. Eles haviam visto Jesus operar grandes milagres. Eles tinham ciência de que Jesus era Deus, mas o olho ainda não estava, sabe, a mente não estava tão aberta ainda para entender tudo que eles estavam vivendo naqueles dias. Sabe, o Rei da Glória deveria estar num lugar de destaque na mesa, com a sua coroa de ouro na cabeça, com o seu cetro de justiça. O Deus Todo-Poderoso, Jesus, Ele poderia ocupar um lugar de destaque naquela festa, mas a palavra de Deus diz que Ele despiu das suas vestes, se enrolou numa toalha, e como eu acabei de dizer, acabei de narrar e acabamos de ler, começou a lavar os pés dos discípulos. O que você aprende com isso, igreja? Nós lemos inúmeras vezes, sabe o que Deus tem falado comigo nesses dias, irmão? Jesus estava inaugurando ali um ministério. Já que falamos aqui do ministério sacerdotal, porque naquele tempo, os sacerdotes daquele tempo, eles se achavam, eles eram os donos da verdade, os senhores da verdade, os juízes, né? Ainda que não era a época dos juízes, mas eles faziam e acontecia. O sumo sacerdote, Anás e Caifás, a palavra final era deles, eles faziam o que queriam ali. E Jesus está propondo um novo ministério. Sabe? Jesus está inaugurando naquele momento um novo cargo na igreja, meu irmão. O cargo de lavador de pés. Você está preparado para ter esse cargo na tua vida, irmão? Ou você acha humilhante demais reproduzir o que Jesus fez aqui? Vivemos em época que as pessoas denominadas crentes, cristãos, procuram dentro das igrejas um lugar de destaque. E se ele é um músico, ele quer um lugar de destaque. E se ele é um grande pregador, ou um pregador, se é que existe isso. Existem grandes pregações, grandes mensagens, mas Deus só faz isso através dos pequenos pregadores. Se ele é um pregador, ele quer um lugar de destaque. Se ele é um obreiro, ele quer um lugar de destaque. Se ele é um grande dizimista, ele quer um lugar de destaque. Vivemos numa época que as pessoas procuram um lugar de destaque. Não é verdade? E Jesus, que poderia estar usufruindo do lugar de destaque, ele fala assim, ó: não é o servo maior do que o seu senhor. E se eu fiz dessa forma, eu quero que vós façais exatamente igual. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, quando eu me deparo com essa palavra, eu olho para a minha caminhada durante tanto tempo na casa do Senhor, tantos anos na casa de Deus, e eu começo a entender, meu irmão, que eu não aprendi nada ainda.
Amém? Eu não aprendi nada ainda, meu irmão. Eu tenho tudo que aprender ainda. Sabe? As pessoas estão fazendo igrejas para si. As pessoas não se submetem mais aos seus líderes. Se você pisar no calo do irmão, ele sai e funda uma igreja nova, um ministério novo. É fácil fundar uma igreja, irmão. Você consegue algumas pessoas para compor a diretoria, você faz um estatuto e você põe o nome que você quiser nessa igreja. E cada dia surge uma nova denominação, uma nova igreja, porque os homens não se submetem mais. Os homens não querem mais lavar os pés uns dos outros. E Deus olha lá de cima e fala assim: é assim que vocês estão me adorando? Eu vou mandar uma pandemia que vocês vão ver o que é, sabe? O que é um pouquinho do peso da minha mão. E eu diria uma coisa, meu irmão, já está pesado demais, já pesou muito. Eu tenho pedido, eu tenho implorado para Deus: Senhor, alivie um pouco, está difícil. Cada dia uma notícia nova de um colega, de um amigo que morreu. Sabe? E a gente continua brigando por cargos na igreja, por posição de destaque na igreja. E nas igrejas. E aí a gente olha para Deus, o próprio Deus, Ele desce da sua glória, Ele tira seus vestidos reais, Ele apaga um pouquinho a sua luz, porque se Ele não fizesse assim, seria impossível que as pessoas olhassem para o seu rosto. Um pouquinho que o rosto de Moisés encheu-se da glória de Deus, as pessoas não conseguiam mais olhar para o rosto do homem. Jesus, Ele apaga um pouquinho da sua glória, Ele se despe da sua condição de Deus, e Ele, olha só, para lavar o pé de alguém, meu irmão, presta atenção numa coisa, não basta só lavar o pé, porque para lavar o pé é a parte mais baixa do corpo humano. Jesus teve que fazer isso aqui, ó, por homem, amém? Ele teve que abaixar, Ele teve que pegar os pés daqueles discípulos e lavar um por um. Sabe? Parece humilhante isso, meu irmão, mas Ele disse: é assim que tem que ser feito. Eu estou ensinando vocês para que vocês façais uns aos outros. Amém? Eu tenho vergonha de falar que eu sou levita. Eu tenho vergonha de falar que eu sou músico, porque como músico eu sou um fracasso, meu irmão. Eu poderia tocar muito melhor se eu tivesse me dedicado mais em aprender mais para investir na obra de Deus. E o que eu posso fazer no reino de Deus? Tem muito que se fazer, meu irmão. Comece a fazer as coisas que não está sendo feita. Tanta coisa que pode ser feito em prol do reino de Deus. De repente vou fugir um pouquinho da mensagem, mas eu vou dar um exemplo, um só, porque as minhas horas já estão avançadas. A nossa igreja em Casa Branca poderia ser reconhecida hoje pela igreja que mais faz obras sociais na nossa cidade. Um dia a nossa igreja foi cadastrada. Eu não sei como que é feito isso, mas os juízes sentenciavam apenas alternativa, e as pessoas eram direcionadas, quem estava pagando uma pena alternativa, tipo uma cesta básica, era direcionado até a nossa igreja, porque a nossa igreja estava cadastrado lá no fórum, e a nossa igreja recebia, em forma de pena alternativa, recebia cestas básicas. E tinha alguém que estava encabeçando esse ministério, tinha alguém que estava fazendo esse ministério, e a gente recebia muitas cestas básicas, além daquelas que a gente arrecadava aqui em nosso meio. Sabe, mas de repente, quem fazia, parou de fazer. Por algum motivo parou de fazer. Foi embora da cidade, parou de fazer. E o cadastro que deveria ser renovado lá no fórum, de repente não foi renovado. E a gente deixou de fazer esse trabalho tão importante da igreja, que era receber, arrecadar e distribuir alimento.
um dos ministérios mais extraordinários que alguém pode fazer no reino de Deus. E parou de fazer e ninguém mais fez. Olha só, meu irmão, quanta coisa, gente, quantos valores vão se perdendo pelo caminho. Tanta coisa para se fazer, meu irmão, no reino de Deus. E às vezes a gente fica brigando dentro das igrejas por posições, por cargos. Sabe? Jesus estava inaugurando o maior de todos os cargos naquela ocasião. Lavador de pés. Ah, meu Deus, eu preciso aprender isso. Você precisa aprender isso nessa noite, igreja. Você precisa aprender que, sabe, isso não é humilhante. Isso não é se humilhar. Isso é servir. Todos queremos ser servidos. Não é? A gente entra na igreja e parece que a visão que a gente tem é que a gente vai chegar na igreja e vai ter uma comitiva de anjo aqui com um monte de bandeja na mão para servir a gente. É essa visão que a gente tem da igreja às vezes. Que a gente vai chegar aqui, vai passar num corredor iluminado e um monte de anjo dando presentes, distribuindo, sabe, coisas. É essa visão que a gente tem da igreja às vezes, meu irmão. Mas a gente não quer se submeter à verdadeira vontade e ao desejo de Deus que nós o façamos na nossa vida. Servir a Deus e aos nossos irmãos. E aqueles que não são nossos irmãos. Amém? Sabe? Que nessa noite essa palavra produza efeito na tua vida. Eu quero que você comece uma semana diferente a partir de hoje. É tempo de rever conceitos, igreja. É tempo de se lançar de corpo, alma e coração no reino. Não dá mais tempo de ficar rico. Está entendendo, irmão? Não dá mais tempo de comprar casas, de comprar terreno, de comprar carros bonitos, luxuosos. É tempo de investir a vida no reino. Aleluia! Poderia citar exemplos aqui de muitos grandes homens e nomes que se destacaram no meio evangélico. Mas eu iria ficar procurando aqui a quem exemplificar. Aí eu tenho que pegar um exemplo lá da igreja romana e citar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Vai estudar um pouquinho sobre essa mulher. Ela não quis uma posição de destaque, ela preferiu passar a sua vida servindo. Amém? É isso que é ser levita, meu irmão, é servir. Ser levita não é fazer uma estrela brilhar aqui à frente. Ser levita não é vir aqui, dar os meus pulos aqui e pôr uma roupa diferente, sabe? E pôr luzes. E eu vou falando e vai saindo fumaças. Ah, o grande pregador. Que grande pregador, meu irmão, grande é Deus, em toda a sua grandeza. Um dia Ele mostrou como que é que se faz. Aleluia. Eu profetizo um tempo diferente na nossa igreja, meu irmão. Ah, mas nós estamos perdendo. Nós não estamos perdendo, meu irmão, nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando, sabe por quê? Porque essa obra, sabe, essa obra é de Deus. Amém? Essa obra é de Deus, ela tem as portas abertas. Quem não está muito feliz, pode sair, mas quem está feliz, continua. E traga outros convidados. Mas quer que eu te fale uma coisa, meu irmão? Se você não trouxer, o próprio Deus vai trazer, porque essa obra é dele. Aleluia! Essa obra começou aqui, já tem mais de 40 anos nessa cidade. Se tivesse que fechar, já teria fechado. E você foi chamado para esse grande ministério. Sabe? Você é chamado para esse grande ministério. Então vista essa camisa e pare de falar mal da sua igreja. Vista essa camisa, coloca uma bandeirinha aqui, ó. Não é de Bolsonaro, é de Brasil para Cristo, onde você foi chamado. Amém?
servo de Deus, chamado para servir a Deus aqui. E o grande escritor diria, floresça onde está plantado. É aqui que Deus te plantou, meu irmão. Para de cuspir no prato que você come. E começa a servir a Deus bem no lugar que Deus te plantou. É para isso que Ele te chamou, para ser servo e servo fiel. Amém? Ah, mas eu não concordo com o pastor. Quem é seu pastor? O seu pastor é o Deus da glória. Aleluia. Ele é seu pastor, meu irmão. Pastor é conservo. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui para nos ajudar. Aleluia. De vez em quando dá um puxãozinho de orelha. De vez em quando você pode se desentender. Você pode se desentender com o seu irmão. Deixa eu falar com você. Você não pode se entender com a vocação a qual Deus te chamou. Senão você não estaria aqui me ouvindo falar essas coisas nessa noite. Está na hora de rever conceitos, igreja. É tempo de rever conceitos. É tempo de saber aonde a gente quer chegar. Onde você quer chegar, meu irmão? Você quer chegar no ministério dos Levíticos e chegar no último, na época do Cordeiro de Deus? E ele falar assim, que, ó, fala para os seus discípulos, olha aqui o templo, está vendo? Está vendo? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Deus não está interessado em templo. Deus não está interessado em ministério, sabe, ministério de prestígio, porque senão, se fosse ao contrário, Ele não deixaria destruir o templo, que era revestido de ouro por dentro. É tempo, meu irmão, de abrir o coração, aleluia, e deixar o Deus, Emanuel, entrar no nosso coração, Deus dentro do barro, Deus que nasceu, sabe, dentro de cada um de nós. É tempo de deixar Ele agir na nossa vida e a gente começar a fazer diferença onde nós estamos. Aleluia! É tempo de se colocar à disposição do Mestre, se colocar na disposição de Deus e trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. Eu não vejo outro caminho a não ser esse. Glória a Deus, já estourou o tempo aqui. O pastor vai ter que fechar a igreja, vai ter que expulsar todo mundo aí. Já está faltando 10 minutos, meu irmão. Mas saiba de uma coisa, Deus nos visitou nessa noite. Glória a Deus. E tem muita coisa boa vindo por aí, meu irmão. Ah, não distancia não, que se você distanciar, você fica fora. Se você se distanciar, meu irmão, outro vai ver a sua bênção. Outro vai receber a bênção que é para ser sua. Aleluia. Abrace com toda a força. Lembra de onde você saiu, meu irmão. Lembra de onde Deus te resgatou, meu irmão? Ah, você vai se... Do que nós vamos ficar aqui se gabando? Ah, eu sou grande, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, meu irmão. Se Deus se ausentar de você, você volta a comer a lavagem que você comia naquela época. Você sente vontade de comer comida de porcos. É assim que acontece quando o filho fica longe da casa do pai. Deus te dê graça, meu irmão, Deus te fortaleça. Deus te dê uma semana de muita vitória, uma semana diferente. Você faz parte desse chamado, você faz parte desse ministério. Amém?